Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje com a nossa playlist do livro Antropologia Cultural do Luiz Gonzaga de Melo, mais um vídeo, mais um episódio aqui da playlist, episódio 11. E o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o período de crítica das teorias antropológicas. Semana passada, no último episódio, a gente falou sobre o período de convergência, agora é o período de crítica, que é justamente o período em que a antropologia consegue pegar e fazer uma autocrítica do que ela vinha pensando no século XIX, que é basicamente o evolucionismo, né, evolucionismo cultural, e consegue ir para frente a partir de uma nova metodologia, né, que é o trabalho de campo, principalmente. Certo? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, né? Valeu aos novos inscritos aí. Nós temos cerca de 20 inscritos a mais desde o último, do último vídeo, do último episódio. Não esqueça de dar o like também no vídeo, comentar, compartilhar. Se quiser, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. E você também pode dar o like especial, né, que é o valeu aí, e ajudar o canal com uma gorjetinha, certo? Não esqueça também de olhar no meu novo livro, o Em Busca da Verdade 3, eu coloquei o card aqui do lado, aqui para vocês verem. E dê uma olhada também no Apoia-se, que é esse outro card aqui, né? Que no primeiro link da descrição você acha o link para o Apoia-se, que você vai e ver o que é que se trata. Eu ainda vou colocar o spot do Apoia-se aqui para você ver o que é. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada, e tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Viu aí? O Apoia-se é onde você pode apoiar o canal diretamente e ainda pegar um livrozinho para você, certo? Então vamos lá, vamos ao período da crítica. Vou tirar aqui o marcador. Então, período de crítica. Este período tem início em 1900 e se arrasta até hoje. É sem dúvida o período mais fecundo da antropologia. Os cânones iniciais da antropologia foram criticados, no caso o evolucionismo. Novas abordagens foram propostas. Houve um avanço formidável também nas ciências paralelas, quer dizer, sociologia, ciência política. Os meios de comunicação progrediram grandemente, permitindo assim uma divulgação e comunicação das ideias de maneira mais eficiente. A educação foi mais democratizada, né? Mais cursos, mais universidades. O movimento universitário cresceu, a própria antropologia passou a ser disciplina obrigatória em muitas universidades. Não se pense que a antropologia encontrara no século passado, no caso do século XIX, terreno propício ao seu desenvolvimento. Um fato é sintomático. Só em 1908 é que a Universidade de Liverpool introduz a primeira cátedra, né, que é cadeira, né, disciplina de antropologia social na Grã-Bretanha. Bom, aí vai falar desse país. Então veja só, você tem aqui só nesse primeiro parágrafo o prelúdio de uma grande transformação na antropologia, já que ela vinha com uma tradição de pensamento teórico de formulações a partir do evolucionismo, certo? Da crença na evolução das sociedades humanas do mesmo jeito que a evolução biológica, criando inclusive base para os racismos de todo tipo pelo mundo e o eurocentrismo, né, também. E aí vem essa crítica. Quando eu falei aqui do século passado, ele está se referindo ao século XIX, porque o livro foi escrito no século XX, viu? Para não achar que é o século XX que nós falamos. Aí aqui ele dá alguns exemplos de alguns pensadores, como Fraser, né, alguns primeiros antropólogos que foram criticados. Né, e aqui a origem da cátedra está na França, tem o Lévi-Strauss com o estruturalismo. Na Inglaterra, o Malinowski, que apesar desse nome, ele é polonês de origem, mas ele foi radicado na Inglaterra, dando origem ao funcionalismo. E nos Estados Unidos, quem é que ele puxa aqui dos Estados Unidos?
Acho que ele não colocou nenhum nome. A antropologia nos Estados Unidos é de salientar o caráter de estudo e pesquisa de campo. Os Estados Unidos, por herança britânica, anglo-saxônica, ele acaba aderindo muito a essa coisa do trabalho de campo. É mencionado também o Radcliffe Brown, também outro nome importante da antropologia dessa época, do início do século XX. Pois bem, então esse aí seria o período de crítica. Aí, como foi falado nesse último capítulo, essa questão dos períodos, aí vem as teorias mesmo. Então, a primeira teoria, a gente vai voltar para ela, é o evolucionismo cultural. Então, primeiro, linhas gerais do evolucionismo. Então, o evolucionismo é um pensamento, uma forma de pensar a sociedade que coloca a ideia de que o ser humano está numa escala evolutiva similar ao modelo da evolução biológica proposto pelo Darwin, certo? Então você teria na base as sociedades mais primitivas, no meio seriam as sociedades mais chamadas de bárbaras, né? Sociedades que já dominam algumas tecnologias, e no topo as sociedades ditas civilizadas, que no caso o exemplo de civilização maior que eles tinham era a civilização europeia ocidental, né? Aquela que domina a indústria, que domina a literatura, né? A escrita, tem todos os elementos relacionados com as tecnologias que foram desenvolvidas pela humanidade ao longo da história. Aí aqui tem os representantes do evolucionismo cultural. Deixa eu ver quem é que ele puxou aqui, que interessante. Tem o Evans Pritchard. Tem razão Evans Pritchard quando observa que os antropólogos do século passado, não, aqui ele está criticando, eram liberais e racionalistas e criam, sobretudo, no progresso, isto é, nas mudanças materiais, políticas, sociais e filosóficas que se estavam processando na Inglaterra vitoriana. Então, ele está dando esse Evans Pritchard, né, que é, se eu não me engano, ele é do século XX, né? Eu não conheço tanto. Eu conheço muito mais o Malinowski. Então, ele vai dizer que tinha razão de pensar assim os evolucionistas, porque eles estavam vivendo aquele momento do auge, né, do apogeu do colonialismo britânico. Então, viam a si mesmos como o topo da evolução, né, como os mais civilizados e evoluídos. Na realidade em que se pese a opinião de muitos dos que se dedicam a ela, há que se reconhecer que a antropologia social moderna, encarada em seu aspecto teórico, é conservadora. Interessa-se mais por aquilo que produza equilíbrio e integração na sociedade do que pela confecção de escalas e etapas de progresso. Então, nesse aspecto conservador, fica bem assim, evidente o fato de muitos dos antropólogos evolucionistas do século XIX estarem ligados com sociedades, né, de pesquisa oficiais, que tinham um interesse de, ao chegar nos locais que eram colônias, de entender, né, entre aspas, entender aqueles lugares e saber do que é que precisava para se tornarem mais civilizados, certo? Então, a antropologia do século XX, né, a antropologia que existe até hoje, ela causa muito mais uma ruptura do que uma manutenção desse pensamento, já que ela apresenta a diferença, né, a alteridade como sendo o principal elemento. Deixa eu ver quem mais ele apresenta aqui. Tem o Edward Taylor, é considerado o pai da etnologia, por ter sido ele o primeiro a tentar sistematizar o estudo da cultura. Contudo, isso não significa que esta ideia de evolução não tivesse sido aventada por outros estudiosos. Aí dá alguns exemplos aqui do Mitchell, que eu não conheço, seu dicionário de sociologia. Saint-Simon, ele menciona Saint-Simon. Saint-Simon foi um precursor da sociologia, digamos assim. Ele foi o professor do Augusto Comte. O próprio Augusto Comte ele cita também como precursor. Todos pensadores, inclusive conservadores nesse sentido, somente Augusto Comte. Saint-Simon ele tinha alguma conexão com o socialismo também, mas o Augusto Comte era de uma linha bem conservadora no sentido de manutenção da ordem social, né? Aí ele cita o Herbert Spencer, que eu acho que é o maior representante, né? Spencer tinha elaborado a própria teoria da evolução social antes da publicação de Wallace e Darwin, mas viu nas suas contribuições à biologia o apoio paralelo do qual necessitava. A clássica expressão sobrevivência dos mais aptos pertence a Spencer e não a Darwin. Então veja, esse Herbert Spencer, que ele é conhecido como o pai da antropologia evolucionista, né, do evolucionismo cultural,
ele cunhou a expressão sobrevivência dos mais aptos, que é uma coisa que normalmente a gente atribui a Charles Darwin. Aí ele menciona outros nomes aqui, menos conhecidos. Aqui ele cita novamente o Evans Pritchard e diz: os primeiros e considerar sociedades primitivas como temas interessantes por si mesmos foram Maclean e Taylor neste país, Inglaterra, e Morgan na América. Então o livro de Taylor é Cultura Primitiva, Primitive Culture. E o Lewis Morgan, americano, tem o Ancient Society. Então, Cultura Primitiva é um e Sociedade Antiga outro. E aí esses estudos vão dar as bases para a antropologia do século XIX. Então, o interessante é que fica como remanescente muito mais um fato histórico, o fato dessa linha antropológica, dessa linha teórica antropológica que existiu no século XIX, ela existe como um fato histórico, porque ela é superada, né? Aí tem as características do evolucionismo cultural. Amplitude do objeto de estudo. O evolucionismo cultural visava estudar a cultura. Esta foi a definição em Itália. Então, imaginando a cultura como sendo uma coisa só, e não uma coisa no plural, né, de várias culturas. Então, os aspectos da transformação da cultura, inclusive, eram vistos como elementos de suposta intervenção do projeto de evolução cultural. Certo? Então, enquanto a gente hoje na antropologia moderna vê a transformação como parte do processo dinâmico da cultura, das culturas de uma maneira geral, o evolucionismo via a transformação como parte do processo de maior civilização, maior alcance, né? maior alcance da meta de um mundo totalmente civilizado, quer dizer, totalmente europeizado, totalmente europeu no sentido de dos mais civilizados, né? Como se fosse o destino da humanidade ser o mais civilizado. Método comparativo. O método comparativo utilizado pelo evolucionismo decorreu, sem dúvida, da própria adequação do método ao objeto. A crítica que se faz ao evolucionismo foi a de tentar uma interpretação das instituições sociais através de uma reconstituição do passado. A pretensão era explicar o conhecido por aquilo que se ignorava quase que completamente. Seria mais ou menos assim. Eles viam a notícia, a descrição de uma sociedade que agia dessa tal maneira. Sei lá, usavam fogo, caçavam, pescavam, não sei o que. E aí supunham que aquilo ali, aquele modo de agir, fazia parte do passado das sociedades mais avançadas. E aí criavam essa linha evoluindo. Então, se caçava no passado e pescava, não sei o que, nós conhecemos a pesca e tal, mas temos outras coisas que avançaram em relação a isso, então eles ainda vão chegar lá. Então o papel civilizador estava constituído, digamos assim. Deixa eu ver, ele cita aqui o Durkheim e o Weber também, né, como contribuidores. Durkheim até concordo, Weber nem tanto. As falhas metodológicas cometidas pelos evolucionistas não repousam no fato da comparação em si, mas na falta de rigor do seu emprego. É isso mesmo. Então o antropólogo faz comparação também entre culturas, entre elementos, mas usam de uma maneira diferente, não para estabelecer um processo evolutivo longitudinal, digamos assim, né? Que vá ao longo do tempo e da história em todas as civilizações. Aí tem aqui os principais temas e conceitos, eu já citei, né? A história do gênero humano, dizia Morgan, é única em sua origem, única em sua experiência, única em seu progresso. Então os Morgan acreditavam realmente que havia uma história da humanidade. E não há, existem várias humanidades. Tem uma impressão de unidade por causa do modelo de sociedade hegemônica que nós temos. Como se todo mundo fosse destinado a ser do mesmo jeito. Todo mundo tem que ser uma sociedade capitalista, democrática, assim, assado. Não pode ser diferente. Podem ser maneiras diferentes de viver. Aí é citado novamente a Sociedade Antiga, do Lewis Morgan. Tá. E aí ele termina com o neoevolucionismo. Então, evolucionismo visto por outro ângulo. Então, o neoevolucionismo é bem interessante porque ele não tenta resgatar romanticamente o evolucionismo como sendo uma teoria válida, mas ele tenta dizer que a evolução das culturas, das diferentes culturas, tem sim uma certa linearidade, um modelo de evolução, mas não há uma evolução única
da humanidade, tá? Das culturas todas como uma grande cultura da humanidade. Mas existe um processo evolutivo, e evolução significa basicamente mudanças. Então, a cultura, sei lá, brasileira evoluiu assim, assado ao longo do tempo. Então, tem as sociedades indígenas que tiveram que se adaptar à chegada dos colonizadores, e os colonizadores foram tendo que se adaptar à presença indígena, e aí veio o povo africano que foi trazido à força, então isso aí foi incutido naquele modelo cultural. Então isso aí foi evoluindo de certo modo. No Brasil a gente tem um grande representante desse, né, evolucionismo multilinear, que é o Darcy Ribeiro, certo? O Darcy Ribeiro ele segue muito um pouco essa linha desse, né, evolucionismo. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da playlist, não esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, se tornar membro, seja membro, né, do canal, é só clicar em seja membro, dá a gorjetinha também no Valeu, que é o coraçãozinho com cifrão, dá uma olhada no Apoia-se, que é o primeiro link da descrição para apoiar o canal, e finalmente dê uma olhada no meu novo livro Em Busca da Verdade, que está em pré-venda, então aproveite a pré-venda, ele está aqui do meu lado. Eu vou colocar um card bem grande aqui para lembrar você. O segundo link na descrição. Clica lá e dá uma olhada. Valeu!